Mel Gibson fala pela primeira vez e solta uma frase que deixou o mundo em choque. Até hoje ninguém consegue explicar. Mas o que ele quis dizer? O que realmente aconteceu nos bastidores de A Paixão de Cristo, que muitos chamaram de milagres e outros de coincidências aterrorizantes? Desde o início, Mel Gibson sabia que não haveria volta. Ele sabia que tocar na crucificação de Cristo com realismo brutal, fidelidade bíblica e um elenco disposto a sofrer de verdade teria consequências. Mesmo assim, ele seguiu em frente, sem apoio de estúdios, sem respaldo de ninguém, movido por uma convicção que ainda hoje incomoda. O que pouca gente sabe é que por trás das câmeras surgiram fenômenos que desafiam qualquer explicação racional, deixando a equipe perplexa e muitos membros com experiências que mudaram suas vidas para sempre. Antes de prosseguir, já deixa seu like aqui embaixo, pois o que você verá a seguir não é apenas um filme, é um testemunho de fé e coragem. Desde o princípio, Mel Gibson mostrou convicção ao investir pessoalmente cerca de $30 milhões, algo que pouquíssimos diretores teriam coragem de fazer. Essa atitude demonstrou força de vontade e responsabilidade, pois ele estava certo de que precisava seguir adiante, mesmo quando grandes estúdios se recusavam a apoiar o projeto. Esse clima de independência abriu caminho para decisões artísticas ousadas, como a escolha de filmar em aramaico, latim e hebraico, passos decisivos para quem buscava fidelidade histórica e, ao mesmo tempo, queria tocar o coração do público. Jim Caviezel, escolhido para interpretar Jesus Cristo, carregou sobre si um peso maior do que apenas interpretar um personagem. Alguns dizem que ele viveu cada cena de forma intensa e pessoal. Em entrevistas, Caviezel contou que antes de aceitar o papel, recebeu um aviso do próprio Mel Gibson. Seria um desafio físico e espiritual tão grande que poderia afetar de forma irreversível a carreira de qualquer ator em Hollywood. Mesmo assim, ele respondeu que sentia ter nascido para aquele papel, apontando que tinha as mesmas iniciais de Jesus Cristo e 33 anos de idade. Essa identificação profunda despertou curiosidade entre os colegas, pois não é comum ver um ator abraçando um projeto tão arriscado sem hesitar. Quando as filmagens começaram, a equipe percebeu que teriam de lidar com condições adversas. Locais inóspitos, terrenos irregulares, ventos cortantes e chuvas inesperadas em Matera, na Itália, tornaram cada dia de gravação um desafio físico e mental. A atmosfera no set começou a mudar. Alguns sentiam uma presença intensa, como se a história encenada despertasse algo maior, uma força que ia além da compreensão humana. Para reforçar a ideia de autoridade e importância do projeto, Gibson manteve a postura firme, recusando qualquer suavização das cenas de violência. Ele queria que o público sentisse na pele o sofrimento de Cristo. E isso gerou fascínio, preocupação e até temor entre os membros da equipe. Mesmo profissionais experientes de Hollywood não estavam preparados para tantos acontecimentos inexplicáveis. Logo no início, Caviezel foi atingido por um chicote real durante uma das cenas de flagelação, gerando ferimentos que não estavam previstos no cronograma. Em outro episódio, um raio caiu próximo ao ator e ao assistente de direção Micheline em momentos diferentes. O choque elétrico foi tão forte que todos temeram o pior, mas Caviezel resistiu, retornando às filmagens com determinação. Durante a famosa cena da crucificação, ele precisou carregar uma cruz real, pesadíssima, e ao cair deslocou o ombro. O grito que se ouve na versão final do filme não é atuação, é dor real. Mesmo ferido, ele continuou, demonstrando um empenho que deixava todos atônitos. Alguns colegas afirmam que havia algo indescritível nos olhos dele, uma mistura de sofrimento e propósito que parecia transcender a atuação. Até o assistente de direção sofreu. Uma descarga elétrica atingiu-o quando o clima parecia estável, sem sinais de tempestade. A equipe começou a se perguntar como explicar 2 raios atingindo pessoas em um mesmo local, durante a gravação de uma história sagrada. O desconforto físico não era o único fator que impressionava. Caviezel enfrentou frio intenso, noites mal dormidas e ferimentos contínuos, mas a sensação de estar vivendo algo maior o acompanhava em cada cena.
As feridas nas costas, resultado das flagelações, muitas vezes confundiam os profissionais de maquiagem, que tinham dificuldade em diferenciar o que era ferimento real e o que era cenográfico. Ainda assim, o ator não reclamava, acreditando que cada machucado reforçava a missão de representar Jesus de maneira genuína. Para ele, nada do que acontecia no set se comparava ao que Cristo sofreu. E essa consciência dava sentido a cada sacrifício físico e espiritual. Mas os acontecimentos estranhos não se limitaram ao elenco principal. Alguns membros da equipe relatavam enxergar silhuetas com roupas antigas, que apareciam sem identificação em determinados pontos do cenário. Mesmo em condições hostis, sentiam uma estranha tranquilidade interior. Para muitos, não se tratava apenas de coincidência. Havia a sensação de que a história de Cristo imprimia sua presença naquele ambiente, mexendo com cada pessoa de maneira profunda. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, contou que durante as gravações, enxergava nos olhos de Caviezel uma compaixão genuína, que não conseguia explicar racionalmente. Uma experiência que mudou sua visão sobre Jesus. Luca Lionello, que interpretou Judas e se dizia ateu antes das filmagens, acabou se convertendo ao cristianismo, batizando os filhos e mudando completamente sua vida espiritual. Até membros da equipe técnica passaram a buscar respostas na Bíblia e em grupos de estudo, evidenciando o impacto profundo que a produção teve sobre todos. Além desses fenômenos, houve falhas inexplicáveis de equipamentos, mudanças abruptas no clima, ventos violentos e nuvens carregadas surgindo em horários improváveis, apenas para depois tudo voltar ao normal. Para quem estava presente, cada dia de filmagem se tornou um teste extremo de fé, resistência física e paciência. Discussões sobre religião, que normalmente dividem pessoas, transformaram-se em reflexões sobre esperança, sacrifício e fé, unindo a equipe de uma maneira rara e intensa. Alguns viam nos acontecimentos sinais claros de intervenção divina. Outros, acidentes de trabalho com coincidências impressionantes. Havia ainda quem preferisse não comentar, mantendo um olhar pensativo sobre os eventos que desafiaram a lógica humana. O resultado foi um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, mas o impacto mais significativo aconteceu nas vidas de quem participou da produção e de quem assistiu ao filme. Muitos espectadores relataram mudanças profundas na forma de encarar a figura de Cristo, aprofundando a leitura dos evangelhos, participando de reuniões religiosas ou dedicando-se a obras de caridade. Jim Caviezel considerou um privilégio interpretar Jesus, mesmo enfrentando dores físicas reais e esforço extremo. Ele afirmou em entrevistas que, embora o set fosse desafiador, nada se comparava ao sofrimento de Cristo, e que pretende continuar usando sua arte para levar mensagens inspiradoras ao público. Mel Gibson, por sua vez, declarou que o projeto mudou profundamente sua perspectiva sobre cinema e espiritualidade. Para ele, o filme não é apenas exposição de sofrimento, mas a história de um amor incondicional, culminando na ressurreição, que dá sentido a todo sacrifício. Outros membros do elenco também foram profundamente afetados. Cristo Chopov, que interpretou Pôncio Pilatos, demonstrou respeito pela narrativa mesmo não sendo fervorosamente religioso e afirmou que o ambiente de filmagem transmitia uma sensação intensa de responsabilidade. Cláudia Gerini, que interpretou a esposa de Pilatos, relatou sonhos com passagens bíblicas que se repetiam, despertando uma reflexão sobre vida, morte e fé. Tudo isso mostra que a paixão de Cristo foi além do âmbito profissional, transformando-se em uma experiência espiritual intensa, capaz de tocar corações e provocar mudanças profundas. É impressionante notar que, após o lançamento, muitos filmes de inspiração cristã tentaram repetir o sucesso de Gibson, mas poucos alcançaram o mesmo impacto. A dedicação extrema, tanto física quanto espiritual, do elenco e da equipe, o uso de idiomas antigos, a fidelidade histórica e o realismo brutal das cenas fizeram com que o público fosse tocado de maneira visceral. Para os cristãos, a história ganha ainda mais significado, reforçando o sacrifício descrito no Novo Testamento. A famosa crucificação, gravada ao longo de semanas, exigiu de Caviezel longos períodos de postura estática sob frio intenso, com maquiagem meticulosa, tornando cada cena uma verdadeira prova de resistência e devoção.
O que podemos aprender com tudo isso? Que a intensidade com que cada pessoa vivenciou essa história, atores, equipe e público, sugere que há algo maior em jogo. João 3,16 resume bem essa mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os acontecimentos estranhos, as experiências profundas e até os acidentes inexplicáveis funcionam como lembretes de que a fé não é apenas conceito, mas experiência, coragem e entrega. Mel Gibson disse que ninguém consegue explicar até hoje. Talvez nunca consigamos compreender todos os fenômenos, mas podemos aprender com a intensidade e o compromisso de cada pessoa envolvida. A paixão de Cristo não é apenas um filme. É um testemunho de fé, coragem e sacrifício, capaz de inspirar cada um de nós a refletir sobre nossa própria vida espiritual. É um convite a aceitar o amor e o perdão de Jesus, a abrir o coração para a mensagem do Evangelho e a permitir que essa história transforme nossa vida de forma prática e profunda. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no Arquivo da Fé. Deixe seu comentário sobre como a história de Cristo impacta sua vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada gesto seu ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Cristo morreu por todos, mas vive. E cabe a cada um de nós decidir se aceita o perdão que ele oferece.